Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir a revista da Escola Dominical. Hoje é a última lição desta revista, a lição 13, que vai ser ministrada no dia 30 de junho de 2024. O título da lição é A Cidade Celestial. O texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática, a cidade celestial, é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A leitura diária, na segunda, o paraíso como a habitação de Deus, dos anjos e dos salvos. Na terça, a Nova Jerusalém, a cidade que descerá do céu. Na quarta, a reconciliação de tudo que está na terra e no céu. Na quinta, o rio da água da vida fluirá abundantemente. Na sexta, a nossa verdadeira morada está nos céus. E no sábado, a esperança sincera de todo cristão peregrino. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 9 a 14, e depois capítulo 22, versículos 1 a 5. O texto bíblico diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão da lâmpada e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Plano de aula. Antes, os hinos sugeridos são 485, 509 e 614 da harpa cristã. Nós já louvamos a Deus com os hinos 509 e 614 no vídeo anterior, cujo link está na descrição do vídeo. Introdução. Esse conteúdo que eu estou lendo está na revista do professor. A pátria celestial é o ponto de chegada de todos salvos em Cristo, que foram iluminados
pela palavra de Deus e provaram de uma tão grande salvação. A nossa morada não está aqui, mas no céu. Por isso, ao longo desta lição, estudaremos a realidade bíblica do paraíso e da cidade celestial e o eterno e perfeito estado dos salvos. Ainda nesse tempo presente, conhecemos essa realidade de maneira bem limitada. Mas haverá o dia em que a conheceremos plenamente. Objetivos da lição: conceituar o paraíso, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse, conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Os santos aqui, nós já explicamos que a palavra santo significa separado. Do hebraico, kadosh, significa separado, aquilo que foi separado para Deus. E não traz aqui ideia de santo no sentido de fazer milagre, não é nesse sentido. Santos são aqueles que foram separados, né? Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que foram santificados porque eles tiveram seus pecados perdoados. E esse é um privilégio acessível a todas as pessoas. Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós devemos nos entregar ao Senhor Jesus e assim seremos santos. Santos no sentido de que nós fomos separados para a presença de Deus. Você quer ser um santo? Você pode ser um santo. Basta você entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo e você será santificado e separado para o Senhor. Amém? Motivação. Há um hino clássico que diz o seguinte: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu embaixador eu sou. É uma letra que revela exatamente o que a Bíblia diz a respeito de nossa verdadeira cidadania. Sim, a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, embora estejamos nele. Aqui nós somos peregrinos. Esse hino, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, é um hino que eu encontrei no Cantor Cristão e também está o link na descrição do vídeo. Foi por isso que eu gravei esse hino também, essa semana, quando eu estava estudando a lição. Aí eu vi, pesquisei, achei interessante e trouxe. Então esses dois hinos sugeridos, esses dois links estão na descrição do vídeo. Aplicação. Claramente, quem cultiva o sentimento de morar brevemente no céu no sentido de que em breve nós estaremos no céu, mas lá no céu nós não estaremos brevemente, estaremos para sempre. Amém? Claramente, quem cultiva o sentimento de morar brevemente no céu procura não se acostumar com o pecado. Leva a sério a necessidade de ter uma vida santa. Sim, a consciência da cidadania celestial traz à nossa vida um senso de urgência e seriedade na comunhão com Deus e sua igreja. Devemos nos preocupar em ter comunhão com Deus, estar em comunhão com a igreja também. Nós precisamos congregar, irmão. Irmãos, nós precisamos congregar. Essa ideia aí de que não precisa de igreja, porque a igreja somos nós. Precisamos congregar, sim. Precisamos procurar uma igreja boa, que tenha uma liderança responsável, que ensine dentro da palavra de Deus, e ali congregar com os irmãos, vivermos em unidade. Amém? Porque nós somos membros uns dos outros, irmãos. Então, não existe um membro sozinho. Se você é membro,
tem outro que é membro também, tem outro que é membro, e aí vai formando um corpo. E nós vamos interagindo, vamos crescendo juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Já naquela época, o escritor aos Hebreus já estava dando esse conselho. Já havia naquela época pessoas que achavam que não precisava congregar. Isso não é ideia nova, não. Isso é ideia antiga. Mas graças a Deus que nós temos esse ensinamento na palavra de Deus. E quando você ouvir alguém falar que não precisa congregar, acho que é interessante observar de onde que vem essa colocação, amém? Porque não é nada melhor do que viver junto com os irmãos, do que viver congregando numa igreja adequada, sadia, honesta, que se dedica com a obra de Deus, que se dedica em fazer o bem, né? Que procura servir a Deus, obedecer à doutrina bíblica. É uma bênção estar numa igreja assim. A palavra-chave da lição é cidade. Comentário, introdução, agora na revista dos alunos. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Por isso estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. O paraíso eterno. O que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Disse Jesus, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, seu espírito foi para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar da habitação de Deus. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso. Ele dá esse testemunho em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. O paraíso, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio e a purificação da terra por meio de fogo, surgirá a nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. Você já sabe que os santos se refere às pessoas que se converteram e serviram a Jesus. Não é naquela perspectiva de que faz milagre, de que eu vou fazer novena para santo. Não é nessa perspectiva. Os santos são aqueles que foram separados para estar na presença de Deus. E, como eu falei, você pode ser um santo. É só você tomar a decisão de servir ao Deus Santo. Ele disse, sede santos, porque eu sou santo. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão,
com seus corpos transformados em um estado glorioso. Nós teremos corpos glorificados, assim como Jesus depois de sua ressurreição. Seremos semelhantes a Jesus, seremos como Ele é. Número 3. Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. É a última semana de Daniel, né? Para nós podermos entender um pouco por que essa grande tribulação vai durar 7 anos, a gente tem que ir lá na profecia das 70 semanas de Daniel. Isso a gente estuda na escatologia bíblica. Escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos, das últimas coisas que acontecerão. Então, aqui voltando para a gente pegar a coerência e a coesão da leitura, quando a eternidade começará, de acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Então, aqui não tem como passar sem comentar esse parágrafo aqui, irmãos. Jesus volta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos, salvos, serão transformados. Esse é o arrebatamento secreto. Muitos dizem que o arrebatamento secreto não existe. Existe sim. A escatologia bíblica nos ensina o arrebatamento secreto. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos salvos serão transformados e nós nos uniremos, né, e todos subiremos e encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo, a igreja triunfante, ressuscitar, e os vivos salvos serão transformados, a igreja militante, a igreja triunfante são os mortos em Cristo que já triunfaram. A igreja militante é a igreja viva que está pelejando pela causa do Senhor, está militando. Lembra do militar que vai para a guerra? Então a igreja triunfante ressuscita, a igreja militante é transformada. E então todos nós nos uniremos ao Senhor e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ninguém vai antecipar ninguém, todo mundo vai subir junto e vai encontrar com o Senhor nos ares. Paulo diz isso lá em Tessalonicenses capítulo 4, e estaremos para sempre com o Senhor. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai terminar na terra o período da igreja, que é o período dos gentios, que é a dispensação da graça. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, o período da igreja, o tempo dos gentios terminou, a igreja subiu. Então aqui na terra vai dar início aos 7 anos da grande tribulação. Enquanto aqui na terra tem os 7 anos da grande tribulação, no céu nós estaremos com o Senhor participando do galardão, do tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas, aquelas aprovadas vão nos dar o galardão, e depois nós vamos participar das bodas do Cordeiro. E no final dos 7 anos da grande tribulação, o Senhor Jesus virá com poder e glória. Aí sim, todo olho o verá. Aí, nesse momento, todo olho o verá. Mas o arrebatamento da igreja aqui, 7 anos atrás, foi um arrebatamento secreto. Só os salvos que viram. Que a pessoa que vai ver, opa, sumiu gente aqui. Né? Os salvos, aqueles que foram convertidos sumiram. E aí o que vai acontecer? Jesus ele vai voltar com poder e glória. Todo olho o verá. Ele vai derrotar o anticristo na batalha do Armagedon. Ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e ele vai aprisionar o diabo durante 1000 anos.
e o diabo estará preso no abismo durante 1000 anos. E nesses 1000 anos, o Senhor Jesus vai reinar sobre a terra. É o reino milenial de Cristo. É o milênio. Jesus vai reinar na terra durante 1000 anos. Então, olha só, vamos ler de novo aqui. De acordo com um estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, já falei, expliquei, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Tem que ir lá nas 70 semanas de Daniel, para entender por que essa semana dura 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda. Todo olho o verá. Ele vai derrotar o anticristo, o falso profeta, vai derrotar o anticristo na batalha do Armagedon, vai colocar o anticristo e o falso profeta, vai lançar eles no lago de fogo, vai aprisionar o Satanás, né, no abismo durante 1000 anos, e depois ele vai implantar o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Depois do milênio vem o julgamento, né? O grande trono branco. Aí a gente não vai estender aqui, porque senão a gente vai falar sobre escatologia, vai demorar muito. Depois do milênio entraremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra, o milênio, né? E ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Certo? Então a gente também não pode confundir o grande trono branco de Deus, o juízo final, com o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, os salvos não vão ser condenados. Ele vai ter a obra dele provada. Se ela for aprovada, ele recebe galardão. Mas se ela não for aprovada, ele foi arrebatado, foi levado para o céu, ele está no céu. Ele fica sem galardão, mas ele vai para as bodas do Cordeiro, entendeu? O importante é estar no céu, amém, irmãos? O importante é viver com Jesus na eternidade. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. É um assunto que a gente vai falando, vai começando a trazer um aquecimento em nós, né? Sinopse 1, o paraíso e a nova Jerusalém como realidades eternas do céu. Vou ler aqui um parágrafo que está na Revista dos Professores. O significado de Jerusalém para a igreja. A cidade de Jerusalém também foi importante para a igreja cristã. Jerusalém foi o berço do cristianismo. Foi ali que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Foi também em Jerusalém que o Cristo ressuscitado derramou o Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecoste. A partir dessa cidade, a mensagem de Jesus Cristo se espalhou até os confins da terra. Os autores do Novo Testamento aceitaram grande parte do significado de Jerusalém para o Antigo Testamento, mas também reconheceram seu simbolismo relacionado a uma cidade celestial. É o simbolismo relacionado a uma cidade celestial. Em outras palavras, quando o Novo Testamento retrata Jerusalém como a cidade santa, não se refere apenas a um lugar na terra, mas no céu, onde Deus habita e onde Cristo governa à sua direita, isto é, o lugar de maior honra e autoridade. Dali ele envia suas bênçãos e dali Jesus irá retornar. Claro que na hora que nós estivermos lendo o texto bíblico, o próprio contexto ele vai denunciar se nós estamos falando de Jerusalém terrena ou se nós estamos falando da Jerusalém celestial. O próprio texto ele vai denunciar o contexto, né? O contexto desse texto vai denunciar e vai nos mostrar a que Jerusalém a gente está se referindo. O eterno e perfeito estado, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. O contexto ele vai
E o contexto vai denunciar o sentido da palavra Jerusalém é que o texto está se referindo. Não a gente, mas o texto. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas em que o céu e a terra serão a mesma grei. Mesma grei é o mesmo rebanho, né? Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, versículos 1 a 5. O livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Letra A, um rio. Letra B, a árvore. Letra C, a ausência de males. Letra D, a presença de Deus. Letra A, a vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como o rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, em que diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como a água da vida. O rio é um símbolo da vida. Abrindo aqui um parênteses muito interessante, Heródoto, um historiador e geógrafo grego, ele viveu no século V a.C. Deixa eu consultar a anotação aqui. Ele disse uma frase assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. Quem disse isso? Heródoto, um historiador e geógrafo grego. Ele disse que o Egito é uma dádiva do Nilo. E para nós é bom aprender um pouquinho do Egito, né? A gente vai lá, a gente se remete lá a Moisés, né? É bom a gente saber um pouquinho da história do Egito. O Egito, aí eu tenho um comentário que diz assim: o Nilo, né, o rio Nilo, possibilitou o desenvolvimento do antigo Egito, que cresceu às suas margens, proporcionando agricultura, proporcionando matos, né, ervas para o gado. Então, a agricultura, a questão dos rebanhos, o gado tinha água para beber, ali havia ervas, né, havia mato também para o gado poder se alimentar. Então isso proporcionou vida, as pessoas viviam ali nas margens do rio Nilo e ali se desenvolveu o Egito, né? E essa questão do Nilo, ali nas árvores, aquelas árvores ali do Nilo, é dali que veio o papiro que foi usado para poder escrever, né? O primeiro papel foi o papiro. E até mesmo mais para frente surgiram os pergaminhos, né? Que eram os couros tratados para poder escrever. Escrever no couro do animal tratava o couro, né? Para que ele pudesse receber a escrita, e era mais vantagem. Por quê? Porque se errasse, você raspava ali onde errou e conseguia escrever. Agora o papiro não, se você errasse, você ia perder tudo. E o papiro era bem caro. Mas o papiro, a origem dele é o rio Nilo, é lá no Egito. E são os suportes, né? São os suportes que a Bíblia foi escrita, né? O papiro e depois o pergaminho. Aí o pergaminho era mais durável. O suporte é o material, né, que se escrevia.
E a Bíblia foi escrita mais no pergaminho, depois o apóstolo Paulo escrevia nos pergaminhos. E uma última curiosidade aqui a respeito do rio Nilo é o seguinte: o rio Nilo ele tinha as cheias, né? O Nilo tinha as cheias. Então, quando tinha a cheia, a água ela avançava. O que os egípcios faziam? Eles faziam vários buracos. Então, quando vinha a cheia, aqueles buracos todos eram enchidos de água, né? Ficavam cheios de água. Quando a cheia recuava, ficava cheio de piscina, né? Cheio de açude, cheio de reservatório de água. Então, isso também ajudava na plantação, ajudava na alimentação dos animais. Então, por isso que o rio Nilo, o Egito é uma dádiva do Nilo. Foi uma abertura aqui que nós falamos a respeito dessa questão, porque nós falamos que o rio ele é um símbolo da vida, né? Aqui nós lemos na lição que o rio é o símbolo da vida. Então me veio à mente essa questão do rio Nilo. E como é uma história egípcia, né? É interessante para nós sabermos um pouquinho do Egito, porque nós lemos ali Êxodo, uma história do Egito, então é sempre bom saber um pouquinho dessa nação. Alguma coisa que a Bíblia não retrata, mas que a história traz, né? E essas informações são interessantes. Então aqui na letra A, a vida, agora fechou parênteses. Letra A vida eterna descrita como um rio. Nós falamos, né, que o rio é o símbolo da vida. Letra B, a vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Seus 12 frutos, de mês em mês, e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Letra C. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Letra D. A vida na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, e a sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Em sua presença gloriosa, fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Sinopse 2. Sinopse é um breve resumo. A vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, uma árvore, um lugar sem males e a presença eterna de Deus. Rio e Árvore da Vida é um conteúdo que está agora na revista do professor. O rio puro da água da vida, o rio puro da água da vida. Este rio aparentemente literal sugere o fluxo contínuo do Espírito Santo e da vida, da bênção e do poder espiritual que ele nos dá. O rio é um lembrete de que as pessoas ainda são dependentes de Deus Pai e de Cristo Jesus para tudo na sua vida, assim como sempre foram. Eternamente dependentes, né, de Deus. Árvore da vida. Este pode ser um substantivo coletivo, referindo-se às árvores que revestem ambos os lados do rio da vida. Esta árvore se refere à vida eterna dada a todos os membros do povo de Deus. As folhas que curam indicam a ausência de qualquer coisa que traga dano físico ou espiritual. Observe que mesmo em nossos corpos imortais, seremos dependentes do Senhor para obtermos força, vida e saúde. Então aqui são algumas considerações, né, a respeito do texto bíblico, sugerindo muitas vezes uma literalidade, porque em alguns momentos no livro de Apocalipse há uma simbologia, em outros há uma literalidade. Então por isso que é importante analisar com bastante critério o texto, para a gente poder fazer a correta interpretação. Número 3. O estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar?
Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Moisés passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito e sua glória porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Por isso o cristão que vive neste mundo, sabe que aqui ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial, onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente, dessa forma, o que está escrito em Gálatas: nisto não há judeu nem grego. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. 3.3 Finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui, nesse mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus, Filipenses 3:20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Sinopse 3. No estado final, finalmente poderemos dizer: estamos em casa. Então nós somos peregrinos neste mundo, no deserto deste mundo, né? Quando nós passarmos o Jordão, chegaremos na Canaã celestial. Passar o Jordão é o dia da nossa morte. O povo de Israel saiu do deserto, atravessou o Jordão e entrou na Canaã, na terra prometida. Quando nós morrermos, nós sairemos do deserto desse mundo, atravessaremos o Jordão, que é o dia da nossa morte, e chegaremos a Canaã celestial. Precisamos estar preparados para atravessar o Jordão. Amém, irmãos? E então vamos chegar ao nosso lar e poderemos dizer: estamos em casa. Conclusão: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que tentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Amém? O que nos separa da Canaã celestial, o que nos separa da eternidade, irmãos, é um suspiro. Isso. E o último suspiro é o que nos separa da eternidade. Precisamos estar preparados, tendo Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Revisando o conteúdo. Número 1. Como podemos definir o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. De onde virá a Nova Jerusalém?
do céu. De acordo com a lição, como o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Pergunta número 4. Quais os símbolos apresentados no livro de Apocalipse que descrevem o divino estado perfeito de todas as coisas? Os símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado são: letra A, um rio; letra B, a árvore; letra C, a ausência de males; letra D, a presença de Deus. E número 5, o que os cristãos sinceros devem cultivar em seu coração? Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para o céu, como anelava o apóstolo dos gentios. Amém? Então, queria só fazer o destaque, né? Às vezes tem até medo de ter sido demorado com esse parênteses aqui, falando sobre Heródoto, que disse que o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Esse historiador grego e geógrafo também, viveu no século V a.C. Falamos sobre que o rio Nilo possibilitou a agricultura, né? Aquelas águas, as enchentes, as árvores, o gado, bebida para o gado, ervas, né? para a alimentação do gado. Então, o Egito é uma dádiva do Nilo. Importante a gente ter esse conhecimento histórico sobre o Egito, superficial, mas é interessante. Vale a pena, às vezes, pesquisar um pouco sobre o Egito para saber qual era aquela cultura lá que o povo de Israel viveu durante tanto tempo, 430 anos, conforme retrata o livro de Êxodo. E a pergunta é esta, se quiser responder no comentário: o que é passar o Jordão, espiritualmente falando? Passar o Jordão é o dia que nós vamos, o dia da nossa morte, que nós vamos partir para a eternidade. Você conhecia? Deixa no comentário se você conhecia, espiritualmente falando, o significado desse passar o Jordão, cujo hino está aí na descrição do vídeo. Quando o Jordão passarmos unidos. É uma bênção, irmãos, a gente ter esse conhecimento, amém? Vale a pena a gente buscar e ter esse conhecimento, essas aplicações bíblicas, para que a gente possa sempre, no futuro, isso é uma preparação para você. No futuro, você poderá dar uma aula de escola dominical, poderá dar uma aula no seminário, poderá dar um estudo bíblico, poderá pregar. E então você tem esses subsídios, esses conhecimentos para você levar uma boa mensagem. Amém? Deixa no comentário, você sabia que passar o Jordão, espiritualmente falando, é o dia da nossa morte? Que estejamos preparados para passar o Jordão e chegar a Canaã celestial. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.